E me diga o seguinte, doutor, eu vejo muito em Porto Alegre, eu não sei se eu estou errado, tem muitos postos de atendimento da polícia, né? Isso geralmente ocorre, tem uma política própria da polícia, que postos é para menos intensidade de pessoas, seria digamos, para bairros ou para cidades que na verdade já teriam uma polícia para dar uma guarnecida, um apoio. Mas aqui em Lajeado, e eu me reporto muito nas questões assim dos mananciais dos grandes crimes que eu vejo, que geralmente tem certos bairros de localização básica que acontece os crimes de tráfico, os grandes homicídios. Será que ali não seria um ponto? E veja bem, minha pergunta seria o seguinte: há a possibilidade de ter um posto de polícia numa situação nesses bairros que tem conflitos grandes? E se há essa necessidade, o que se pode fazer? E depois a terceira pergunta: é salutável ter um posto disso? Eu estou fazendo uma pergunta bem de leigo, né? Porque muitas vezes o que eu vejo, né? E nós temos 4 delegados com uma capacidade incrível, né? Evidente que os trabalhos são divididos, até porque existe uma redução de crime em razão desses 4. Mas será que nós não poderíamos, digamos assim, pegar um ou 2 delegados e com uma pequena equipe dar um apoio a um posto? É uma coisa hipotética na minha cabeça, mas eu vejo que tem bairros que seriam necessário um posto. Será que isso é uma coisa muito longe do que eu penso? Como é que o senhor vê isso? A polícia tinha, até um tempo atrás, essa política de abertura dos postos para atendimento da população, né? Eu me lembro que um dos maiores postos da Polícia Civil que existia era na própria rodoviária de Porto Alegre. E esse posto foi fechado. Por quê? Porque, na verdade, se partiu do pressuposto de que o posto policial ele só servia para o registro de ocorrência. Então, isso acabava ocasionando única e exclusivamente vamos dizer assim, uma comodidade para que a população daquele local não tivesse que deslocar até a delegacia de polícia de pronto atendimento, fizesse o registro lá naquela localidade, né? O Rio de Janeiro tem adotado esse modelo através das UPPs, né? Das Unidades de Polícia Pacificadora. Só que é um modelo um pouco diferente porque não é meramente um posto. Geralmente um posto ficaria com um policial, 2 policiais, no máximo. Eles teriam assim uma situação limitada na questão do atendimento. Qualquer intervenção que eles tivessem que fazer, eles obrigatoriamente teriam que pedir apoio, solicitar reforço da delegacia. E no Rio Grande do Sul, a partir do momento que se permitiu que a Polícia Militar fizesse boletins de ocorrência de diversos fatos, então, obrigatoriamente, hoje a nossa realidade hoje acabou meio que tornando o posto desnecessário. A população aciona o 190 pelo telefone, a guarnição da brigada desloca até o local e, na grande maioria dos casos, ali mesmo, em cima do capô da ocorrência, em cima do capô da viatura, já faz o boletim de ocorrência à mão. Claro que casos mais graves, casos que efetivamente tenham que ter a intervenção da Polícia Civil, às vezes a própria Polícia Militar conduz até a DPPA e faz esse registro. E também a dificuldade da questão do efetivo, porque daqui a pouco mais, vamos hipoteticamente falando, localidade da Santo Antônio precisaria de um posto policial, localidade do bairro Olarias precisaria de um posto policial. Então, por alto, assim, teria no mínimo 6, 7 localidades em Lajeado que necessitariam um posto policial. Já seria maior que todo o meu efetivo da DPPA hoje. Claro, então, né? É inviável. Inviável. Em tese, eu vejo que a Polícia Civil de Lajeado, e vejo também de toda a região, ela está muito bem estruturada. E eu vejo isso aí nas investigações que a gente vê, né? E eu vejo principalmente no serviço de inteligência. Por quê? Hoje a gente não vê mais o traficante ou bandido costumeiro, né? Me fez ver e me faz analisar, doutor, que hoje, principalmente essa polícia de pronto atendimento já conhece os personagens dos crimes. Ou seja, o bandido sistemático, aquele que já dá o bote na hora certa, a polícia já tem essa informação. Isso compreende o que eu estou dizendo? É real isso que eu estou pensando dessa forma? Você já sabe a pessoa, já sabe como agir, isso é verdade? Com certeza, doutor. Isso aí a prática policial nos induz a isso, né? Assim como tenho certeza que o senhor no seu escritório de advocacia, o cliente entrou no escritório, o senhor mais ou menos já sabe qual é o perfil
do cliente, nós no trabalho de investigação a gente tem esse conhecimento. E até ir para uma cidade grande eu achava que isso aí poderia ser só numa cidade pequena. Uma cidade pequena, tem poucas pessoas delinquindo, a gente tem condições de manter a situação da criminalidade sob controle, mas não. Eu vi que na cidade grande é da mesma forma, acontece do mesmo modo. E isso é algo que efetivamente, como eu brinco, não se escreve, não está em manuais de investigação e é um conhecimento prático que vai sendo trazido pelo policial e vai sendo desenvolvido pelo profissional de polícia durante o dia a dia. E só quem já trabalha na rua para saber que efetivamente acontece assim. Isso é algo assim até muito abstrato de se falar, mas realmente em Lajeado, então, da mesma forma, a gente já sabe, acontece um determinado tipo de delito, um determinado roubo com um perfil, com uma situação, a gente não sabe efetivamente quem é. Mas já tem ideia de quem seja. Já tem ideia de quem possa ser, ou quem são os possíveis autores desse fato, né? E aí vem uma outra circunstância, que essa é a circunstância fundamental, na qual a Polícia Civil tem que se especializar, e por isso que nós precisamos muito trabalhar integrado com o Ministério Público, que no direito não basta saber, nós precisamos saber e provar. Porque muitas vezes, e muitos casos que hoje estão arquivados como insolúveis, se sabe quem é, só não se conseguiu provar. Então é uma diferença, e que para o direito, o senhor sabe melhor do que eu, que não adianta. Não adianta eu apontar como autor de um homicídio fulano de tal, se eu não conseguir provar perante o tribunal do júri que foi o fulano de tal que efetivamente matou aquela pessoa. Então aí é que está o nosso desafio, e a especialização da Polícia Civil e o investimento na área de investigação justamente tem que ser nesse sentido, porque saber quem fez é fácil, o difícil é conseguir provar. E tu diz assim, o que seria hoje investir na investigação? O que falta para investigar? O que falta para vocês hoje? Bueno. Para Lajeado, o que está faltando para Lajeado? Sim. Porque do lado de cá, eu como profissional e outros profissionais na área, sinceramente, nós pegamos tanto o promotor como a brigada e como delegado, eles muito preparados, né? E daí tu me coloca assim, que falta para a investigação. O que faltaria hoje para Lajeado, a nível de investigação, de recursos? O que estaria faltando? Bueno, grosso modo, assim, a realidade de Lajeado não é muito diferente da realidade de Porto Alegre, né? Eu brinco, a única diferença que Porto Alegre tem em relação a Lajeado é um maior número de viaturas e viaturas mais novas. O resto das ferramentas de investigação que seriam necessárias, Porto Alegre é tão carente quanto nós. Então, vamos exemplificar. Primeira coisa que nós precisaríamos, um banco de impressões digitais. E isso sim, é através de investimento. É mais ou menos o que a Justiça Eleitoral está fazendo. Hoje em dia, se eu pegar uma impressão digital num local de crime, eu não coloco ela no computador como nos filmes e me dá a identidade da pessoa, porque eu não tenho esse banco de dados. Eu sou obrigado a fazer, eu tenho a digital, eu tenho uma prova, mas eu tenho que investigar para ver possíveis suspeitos. Separo a digital desses suspeitos e faço a confrontação. Então não é algo automático. É o recadastramento biométrico esse que a Justiça Eleitoral faz, em que a pessoa na carteira de identidade coloca o dedão lá, então eu colocaria a impressão digital e me daria a impressão digital dessa pessoa é de Augusto Cavalheiro Neto. É ele, não tem dúvida. Então seria coisa que a gente vê nos filmes. Sim. E que existem em outros países. Esse é um exemplo. Segundo, softwares. Hoje em dia, querendo ou não, tudo passa por softwares. Softwares de investigação em crimes de lavagem de dinheiro, cruzamento de dados, sistema guardião, um investimento maior nos softwares e nos mecanismos de vigilância, até para interceptação telefônica. Tem uma série de ferramentas assim que facilitaria muito. Banco de DNA, os casos de estupro, de abuso, de homicídio, um banco de DNA seria algo fundamental. E sem contar, evidentemente, no fortalecimento do IGP e da perícia. E aí, uma opinião minha, pessoal, acho que foi um erro histórico do Rio Grande do Sul no momento em que separou a perícia da Polícia Civil. Eu acho que nós perdemos muito a partir do momento em que perdemos tanto nós, policiais, quanto
os próprios peritos do IGP. Eu acho que o modelo adotado no Rio Grande do Sul de independência foi um modelo que condenou o IGP a uma falência. Porque, querendo ou não, enquanto o IGP era parte integrante da Polícia Civil, ele ainda era melhor equipado e estruturado do que é hoje. Então, o investimento nessa área da criminalística, das perícias, da polícia técnico-científica, né, eu acho que também fortaleceria muito o produto final do nosso trabalho. Não tenha dúvida, até porque de base constitucional vocês são polícias técnico-científicas, né? E isso eu sempre tenho dito na questão e nós vamos falar no segundo bloco, na segunda entrevista, a questão do Ministério Público da Investigação. O que dava o desfoque, a intensidade da investigação, e eu vejo isso porque eu trabalho 25 anos, eu vi e percebi, porque nós temos a Polícia Civil, ela antes de tudo, ela é astuciosa. Né? Eu conheço delegados e investigadores que entram no cenário do crime, eles sabem o que aconteceu da dinâmica. O que faltava é essa astuciosidade ser comprovada através de provas que entrava o IGP. Eu entendo que o afastamento, né, só degladiando um pouco, eu entendi no primeiro momento que seria salutar esse afastamento. E com o tempo eu comecei a perceber que não, porque a troca de informação ficou muito lenta. Né? Vocês tinham uma troca de informação com rapidez e não tem isso. Mas eu te digo assim para o telespectador, como nós, sociedades, podemos ajudar nisso aí? Né? As prefeituras podem contribuir de que forma para essa investigação, ou melhor, para o melhor acervo de investigação, ou é uma questão muito da política da Polícia Civil frente ao governo do Estado? Como é que fica a situação mesmo? De que forma nós podemos ajudar nisso aí? Bom, vamos por partes. As prefeituras, os municípios, eles podem ajudar, e muitos municípios já ajudam, fornecendo determinados equipamentos e materiais que são, vamos dizer assim, são mais básicos. Então, por exemplo, eu já assumi delegacias, eu já assumi uma delegacia uma vez que não tinha um aparelho de fax. E se não fosse a prefeitura municipal, ela continuaria até hoje sem aparelho de fax. Eu trabalhei na delegacia que não tinha sistema, as ocorrências eram feitas na máquina de escrever. Obviamente que isso é a exceção da exceção. Hoje, graças a Deus, todas as delegacias de polícia do Estado estão informatizadas. Então, por exemplo, as prefeituras podem ajudar através de computadores, câmeras de vigilância, uma série de materiais, filmadoras, materiais básicos, assim, pequenos para a investigação. Essas grandes ferramentas, elas são evidentemente mais custosas, e isso tem que ser uma política de Estado, né? Isso passa obrigatoriamente pela política. A população, a gente sempre fala que a matéria-prima do trabalho policial, ela é a informação, o informe, como a gente tecnicamente chama, e o informe vem do cidadão. Então as pessoas têm que aproveitar e fazer as suas denúncias através do Disque Denúncia 181 ou do telefone 197 da Polícia Civil. Doutor, foi uma satisfação o senhor estar aqui conosco, e de tão interesse é essa matéria que nós vamos fazer no próximo programa. Até lá, telespectadores. O que eu digo? Acabou. Quer fazer mais uma? Quero. Não, eu quero fazer mais uma. Sei se é ruim. Bem, de um todo vocês viram... Vou começar agora. De um todo, vocês viram como é interessante essa matéria investigativa e da Polícia Civil. Então, aguarde até o nosso próximo programa.